olhos, vamos orar neste momento. Santo Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santo Deus, outrora, Senhor, estávamos desgarrados, perdidos, sem esperança, sem o Senhor. Deus, condenados. Deus, todavia, a Tua graça, Senhor, nos atraiu. O Senhor nos chamou. Deus, e hoje somos os Teus servos, estamos na Sua casa, Senhor, e viemos celebrar a memória da Tua santidade. Viemos, Senhor, dar o culto, Senhor, a Ti que é devido. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua tão grande salvação, por aquilo que realizaste por nós. Poderíamos agora, Senhor, estarmos tão distantes de Ti, ou mesmo adorando falsos deuses, mas o Senhor, Deus, se revelou a nós e estamos na Sua presença. E isso, Senhor, graças, Senhor, justamente à humanidade, Senhor, de Cristo Jesus. Justamente, Senhor, porque Ele padeceu as mesmas coisas que nós e foi tentado, Senhor, em várias delas, em todas elas. Deus, todavia, Ele venceu pela Sua palavra. Que da mesma forma, Senhor, nós venhamos nessa batalha espiritual, onde o inimigo, Senhor, de nossas almas está ao derredor, buscando nos tragar, vencer pela palavra do Senhor e pelo testemunho do Seu Filho Jesus. E assim como Ele, possamos, Senhor, vencer o mundo e todas as coisas à nossa volta, e possamos estar com Ele na glória, na ceia do Senhor, para sempre, para o louvor do Seu nome. Que o Senhor receba tudo aquilo que oferecermos a Ti, em gratidão, com alegria, para o Seu louvor, Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Coloque-se de pé, vamos louvar o Senhor. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Há no Senhor amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dom dos teus dons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. A igreja, chuvas de graça,
chuvas do Consolador. Glória, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória, glória para sempre. A igreja e os instrumentos. E confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti, todo dia somos entregues
em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. A igreja, pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode tomar o seu assento. Antes de nós darmos continuidade ao culto, como tem muitos irmãos ainda de pé, as crianças podem ir para a escolinha agora, as professoras já vão receber as crianças na escolinha, e os lugares que ficarem vagos, os diáconos vão encaminhar as pessoas que estão em pé para que possam se sentar. Então, com calma, com tranquilidade, nós vamos ter agora vários locais vazios, e aí você pode ser encaminhado para um desses locais pelos diáconos. Nós vamos continuar agora com o louvor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra.
A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A igreja, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos ex-mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Boa noite a todos. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Vamos para o momento das contribuições das ofertas. Provérbios no capítulo 3. Vamos ler os versos 9 e 10. A palavra diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você que for contribuir ou ofertar, por favor, pegue seu envelope ao lado e pode depositar a sua oferta e a sua contribuição nos gasofilácios. Irmãos, antes de prosseguirmos com o culto, eu vou dar alguns recados aqui e seguiremos com mais um louvor, a mensagem, a pregação e a ministração da Santa Ceia. Bom, como você sabe, nós temos aqui a nossa rotina em nossa igreja. Terça-feira agora nós temos a reunião na congregação do Jardim Aeroporto 3,
às 8 da noite. Quem pode, se dirija para lá, vai assistir o culto, coopere com lá. Quarta, aqui na sede, aqui, nós temos a reunião de oração em comunidade. Meia hora de oração individual e meia hora de oração comunitária. Das 19h30 às 20h30. 7h30, 8h30 da noite. Esteja aqui, uma excelente reunião para orarmos juntos, como igreja. Orarmos pelos alvos da igreja, do reino de Deus e os seus alvos pessoais. Na sexta-feira, vigília de oração, 11h30 da noite, aqui no templo. Sábado, o culto da comunhão às 8h. Domingo, a escola bíblica dominical, com excelente conteúdo. Estamos estudando agora as doutrinas da graça. E o estudo que nós começamos é a depravação radical do homem, a queda, os efeitos da queda na vida do homem. Então não deixe de vir. Domingo que vem nós vamos estudar livre-arbítrio. Olha que tema bom, polêmico, profundo. Então domingo, 10 da manhã. E à noite, domingo às 19 horas, o nosso culto de celebração. Eu tenho aqui um recado também para dar do Colégio William Carey. Caso você não saiba, nós, pela graça de Deus, conseguimos fundar um colégio cristão, um colégio de educação cristã clássica. E esse colégio, para você ter uma ideia, é o primeiro colégio de educação clássica cristã do estado de São Paulo. É uma obra pioneira, única aqui no estado. Nós tivemos a iniciativa e já estamos indo para o 3º ano. E pela graça de Deus tem sido muito enriquecedor. Eu vou ler um pouco para você entender no que consiste a educação clássica. A proposta da educação clássica do Colégio William Carey foca em ensinar o aluno a como aprender, fornecendo as ferramentas pedagógicas adequadas a cada faixa etária. De acordo com o erudito clássico Mortimer Adler, a educação clássica foi responsável pela formação do ensino durante quase 25 séculos, que culminou em um amplo desenvolvimento na leitura, escrita e oratória. Durante 2.500 anos, a educação clássica foi responsável por formar e expandir a cultura grega e romana. Com o passar do tempo, ela foi confortavelmente acolhida e desenvolvida ao seu ápice no cristianismo, florescendo na formação das grandes universidades e dos maiores nomes nas áreas da filosofia, teologia, literatura e ciências. Então, é isso um pouco do que consiste a educação clássica. E é esse tipo de ensino de conteúdo que a nossa escola, o Colégio William Carey, propõe. Ainda para crianças, ainda ensino fundamental, infantil, com o desejo de crescer, evoluir, aumentar uma série a cada ano. E para aquele aqui da igreja, aqui de Franca, que deseja matricular seu filho, as matrículas estão abertas no período da manhã. Você tem interesse, vá ao colégio no período da manhã para fazer as matrículas. Nós temos 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Aliás, a escola será dividida assim: no período da manhã estudarão 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Essas 3 séries ficarão para amanhã. No período da tarde, o ensino infantil, maternal 1, maternal 2, pré-1 e pré-2, ok? Se você deseja, ligue e agende um horário para o seu atendimento. São turmas pequenas e o atendimento é individualizado. Está tendo muita procura. Nós queremos dar preferência para os pais, para as crianças, para os alunos aqui da igreja. Mas está tendo uma procura muito grande. Nós cremos que o ano que vem nós vamos dobrar o número de alunos. Então, se você tem interesse, procure os diretores no final do culto, ou vá até a escola, ou ligue e agende para fazer a matrícula do seu filho. O preço é excelente, bem abaixo das escolas particulares, e você vai poder então inserir seu filho. Além dele aprender vai ter um riquíssimo conteúdo para ele, ainda vai aprender, vai ter uma formação cristã, ok? Então é só procurar os encarregados no final do culto. Nós vamos para mais um louvor, então retornaremos para a palavra.
Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. O vento em fúria e o bravo mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, tão grande tristeza me vem hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. O vento em fúria e o bravo mar, a ira dos homens, o gênio do mal, quais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino. A igreja, as ondas. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Amém. Abram todos comigo o santo livro, no livro de Gênesis. Gênesis.
Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, vamos fazer a leitura. Mas a serpente, mais sagaz ou enganadora que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram, costuraram, confeccionaram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome a Eva, sua mulher, por ela ser a mãe de todos os seres humanos. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Deixa aberto aí no 3, não feche, vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos mais uma noite, diante do Teu trono, rogamos a Ti em oração para que tenha misericórdia de nós e despeje sobre nós da Sua graça, gloriosa e abundante. Que haja visitação favorável da parte do Senhor, mesmo conscientes que nós não merecemos. Nós rogamos e apelamos para a Sua graça, por Seu amor incondicional. Sonda esses corações, Senhor. Trabalha nessas vidas aqui presentes. Leva a elas um entendimento maior da Sua graça, do Seu poder, do Seu amor e do pecado, Senhor, que é a grande causa que faz separação entre nós e o Senhor. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, presta atenção. Hoje é o dia de ceia e nós geralmente não temos muito tempo. Vamos ver o que eu consigo fazer com esse extenso texto. O mundo que nós vivemos, você sabe, ele é um mundo marcado pelo mal e pelo sofrimento. A história da humanidade registra isso. Se você olhar para a história de toda a civilização, de toda a humanidade, ela é marcada por tragédias, catástrofes, mortes, dor, sofrimento. Infelizmente, por mais que Hollywood, por mais que a TV, por mais que a indústria cinematográfica tente pintar um mundo encantado, isso não é verdadeiro. O mundo é marcado por dor, sofrimento, maldade. É a condição do mundo e da nossa sociedade. Eu tenho procurado me afastar dos meios de comunicação, jornais, telejornais, rádio e a comunicação pela internet, porque a cada dia o seu coração é tomado de súbito de notícias desastrosas, catastróficas. Isso mexe com você. Esse é o grande marketing, o carro-chefe da nossa mídia. É propagar a tragédia, o caos, a destruição, a desordem, a dor, a morte e o sofrimento. Mas eles nada mais estão retratando a realidade da humanidade. A humanidade vive debaixo desse jugo. Entretanto, nós precisamos saber onde tudo isso começou. Aonde entrou o mal? Por que o mal entrou? Será que sempre foi assim? Será que o mundo foi feito para ser essa calamidade? Para ser esse palco de desastre, de desordem, de dor e de sofrimento? Eu quero dizer para você que nem tudo foi assim. Nem tudo foi assim. Se você ir para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mostra ali a criação do cosmos, do universo, do mundo. Deus no capítulo 1 e 2 cria o mundo com exímia perfeição. Em 6 dias ele cria os céus, as estrelas, o mar, as plantas, os animais, e cria o homem e põe o homem para habitar aqui. E a Bíblia diz que eles viviam em perfeita harmonia, em paz. Era um mundo perfeito, não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte, não havia tragédias. Nem sempre esse mundo foi como você vê. A paz já reinou nesse mundo. A ordem, a alegria, a felicidade, a perfeição já andou, já circulou por esse mundo. Então, em um fatídico dia, acontece a desordem. No capítulo 3, o capítulo 3 narra o quê? A queda do homem, a tentação que ele é submetido ao pecado, e ele cede e ele cai, e ao cair ocorre um cataclisma na criação. Todo o cosmos, toda a criação é afetada. Então, nós chegamos na sociedade que somos, efeitos dessa queda, há séculos, há milênios atrás, em razão do pecado ter entrado na criação, trouxe dor, sofrimento, desordem, trouxe o caos. E nós vamos trabalhar isso essa noite. Esse é o tema da minha mensagem. A tentação e os efeitos da queda. A tentação e os efeitos da queda. Nós vamos aprender sobre isso. Como o homem é tentado. Como Satanás usa as artimanhas, os estratagemas para seduzirem o homem e levá-lo à queda, levá-lo a pecar contra Deus. Vamos aprender como ele trabalha, a sua mente, suas estratégias, como ele seduz e como o homem cai. E caindo, vamos ver os efeitos disso, as consequências devastadoras do
pecado. Vamos ver como tudo se dá. Vamos ver como tudo se dá. Em Gênesis capítulo 2, verso 16, está escrito assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. A história se desenrola assim, o processo da criação, o processo da tentação e da queda, se desenvolve assim. Quando Deus termina a sua criação e a faz com perfeição singular, bota o homem para lavrar, para cuidar do jardim, para cuidar da criação. Coloca o homem ali como o seu representante. E ele submete o homem a uma prova. Ele dá uma ordem, ele sanciona uma lei, uma única lei regia aquele ambiente. Ele diz: de tudo do jardim, de toda a árvore, de toda a criação, toque, aproveite, coma, faça usufruto. Entretanto, há uma regra, há uma lei, há um limite. Daquela árvore que se encontra naquele local, naqueles limites, ali não atravesse. Não infrinja a lei, não toque naquela árvore. Essa era a única condição para Adão viver em harmonia naquele local, ok? Tudo se desenvolve assim. Só que o que acontece? O homem, ele desobedece, o homem infringe a lei, a única regra que estava ali. Ele passa dos limites permitidos, vai até onde está essa árvore, toca, come do seu fruto. Então ele cai em pecado, e o caos, a desgraça se instala e se inicia a queda. Vamos aprender também como se deu a queda. Antes do homem cair, antes dele cair em pecado, ele foi seduzido à queda. Ele foi primeiro tentado a cair. Ele não caiu no susto, ele não caiu por acaso, ele não caiu porque não tinha consciência. Foi orquestrado um plano, um projeto. Ele foi envolvido em um jogo de sedução. Ele foi tentado e depois, após ser tentado, não conseguiu suportar, cedeu e caiu. Agora, foi tentado por quem? Pelo quê? Quem seduziu o homem? Quem armou uma armadilha para ele? A Bíblia diz que no capítulo 3, a primeira figura que aparece é a serpente. Verso 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. O capítulo 3 é destinado, ele tem os seus personagens e o seu tema central. O personagem principal do capítulo 3 é a serpente. Quem seduziu Adão e Eva, quem tentou eles, foi a serpente. O apóstolo João identifica essa serpente como Satanás. Não há referência que ela é o diabo em Gênesis. Nós só fomos saber que essa serpente era o diabo quando João escreve Apocalipse e vai dizer: e o diabo, o sedutor de vós, a antiga serpente. Ele estava fazendo uma referência a Gênesis 3. Então quem tentou o homem no Éden foi Satanás. Satanás fez uso do corpo de uma serpente, fez uso do corpo de uma cobra para enganar, para seduzir, para tentar Adão e Eva. A figura central do capítulo 3 é o tentador, é o sedutor, é Satanás que se incorpora numa serpente e tenta e seduz o homem. Agora nós vamos ver o início da tentação, como a serpente elabora, como ela inicia o seu ataque, a sua primeira ofensiva,
na tentativa de derrubar o homem, de levá-lo ao pecado. Como ele começa a sedução e a tentação. O capítulo 3, o verso 1, a serpente vai iniciar a tentação. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, até aí, disse à mulher, o primeiro alvo do ataque de Satanás não foi Adão, foi Eva. O primeiro alvo do ataque da serpente não foi o homem, foi a mulher. Note, Satanás está pensando, ele é uma figura inteligente, estratégica, e ele calculou o seu ataque para que fosse desferido sobre a mulher, e não sobre o homem. Por quê? Ele sabia que o ataque dele tinha que ser perfeito, talvez ele teria só essa chance, e no seu desejo de se vingar de Deus, que o baniu dos céus, que o transformou em um demônio, em um anjo caído, ele sabia que ele não podia falar, o seu ataque tinha que ser precisamente calculado, e o golpe tinha que ser perfeito e fatal, e para isso ele calculou que o golpe tinha que ter sido na mulher. Agora, por que ele atacou a mulher e não o homem? Há pelo menos duas razões e duas interpretações mais cabíveis. Por que o ataque foi na mulher? Talvez Satanás atacou a mulher porque sabia que seria mais fácil levá-la à queda do que Adão. Por quê? Porque a ordem direta para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão, Gênesis 2,16. Eva tinha sido criada só no verso 18. Eva não estava presente quando a ordem foi dada. Então, uma vez que a ordem não foi dada diretamente para Eva, Eva recebeu a ordem de Adão e não de Deus, sabendo que Adão estava resoluto em obedecer, pois recebera diretamente de Deus, ele vai então atacar a subordinada de Adão, Eva. Segundo, Satanás talvez pensou, ela sendo auxiliadora de Adão, quando Deus faz Eva, diz, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher que seja conselheira de Adão, uma aditora. Se eu conseguir convencê-la, por ser auxiliadora, ela também convencerá Adão. Então, se eu derrubo Eva, por ser auxiliadora, eu derrubo também Adão. O que eu aprendo aqui? Veja só, irmãos, você não está lidando com alien, nem com predador. Você não está lidando com rinoceronte, nem com os dragões do Senhor dos Anéis. Você não está lidando com um bicho mucoso e asqueroso. Você está lidando com uma criatura inteligente. Ele, quando ele quer derrubar você, ele faz uma leitura da sua vida, ele faz uma pesquisa profunda, ele sabe quando vai te atacar. A luta espiritual não é refletida em uma luta de espada, é um jogo de xadrez, é uma luta ideológica, é uma luta de mentes, de inteligência, de estratégias. O diabo então estava pensando, estava elaborando, estava fazendo a leitura do jardim, da lei de Deus, da ordem, do homem, da estrutura da mulher, antes de proferir o ataque. O que significa? É igual aqueles criminosos inteligentes, sequestradores, assassinos. Eles seguem a vítima, pesquisam a vida da vítima, conhecem intimidades da vítima, antes de atacá-la. Satanás é esse serial killer. Essa mente excêntrica, brilhante. Não brinque com o diabo. O diabo, antes de derrubar, vai fazer uma minuciosa leitura para atacar você em pontos fracos. Sabe onde você é forte, onde você é fraco, sabe por onde entrar, por quem entrar, a hora de entrar. Ele fará uma leitura lenta, precisa da sua vida. Não, por isso Paulo vai dizer, não ignoramos os seus ardis. Esse negócio de estar amarrado, queima, sai. Pobres desses crentes que batalham contra o diabo dessa maneira chula. Não é assim. Agora vamos ver. Primeiro ele escolhe a vítima. Agora ele desfere o primeiro ataque. Vamos ver os argumentos do diabo na tentação. Que argumentos ele usa para fazer Eva ceder?
Quais propostas? Verso 1 ainda diz, na parte B, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Primeira coisa, primeiro argumento dele com relação a Eva para que ela coma. Ele acusa Deus de ser mau diante de Eva. Ele acusa Deus de ser injusto com Eva e com Adão. Quando ele diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, ele faz com que a proibição de Deus tenha um peso muito grande. É como se Satanás falasse assim para Eva, é verdade que Deus não permite que vocês desfrutem de tudo que tem nesse lugar? Não foi isso que Deus disse. Mas Satanás distorce e faz com que aquela única proibição seja motivo de tristeza para Eva. A ideia é assim, é verdade que Deus não quer que vocês sejam felizes? Deus não quer a felicidade de vocês? Ele acusa Deus diante de Eva de ser mau, de ser injusto. A serpente está acusando aqui Deus de ser mau. Ele não quer o bem de vocês, por isso proibiu de comer da árvore. Ele acusa a serpente, acusa Deus diante de Eva de ser injusto. Ele não quer que vocês sejam felizes. O diabo insinua para Eva que a lei de Deus é injusta, porque ele diz assim, para que criar um lugar tão bonito como esse, botar tudo, colocar vocês ali, e botar uma regra, ser injusto, por que vocês não podem tocar em tudo? Veja ele acusando, então acusa ele de ser mau, acusa Deus de ser injusto, e acusa Deus de formular uma lei injusta. Não é assim que o diabo faz com vocês, conosco? Não é assim? Ele não vem, por que tem não na Bíblia? Por que tem não pode? Por que tem certas coisas que eu não posso fazer? Deus não quer a minha felicidade, por que eu tenho que esperar tanto tempo sendo solteiro? Por que eu tenho que me contentar com essa merreca e não poder ter um salário maior? Por que eu tenho que me vestir desse jeito e não posso mostrar meu corpo? Deus não quer a minha felicidade. A lei de Deus é injusta, Ele cria esse mundo, cria as coisas, não pode ir lá, não pode tocar nisso, não pode fazer isso. Esse é o primeiro argumento de Satanás. Ele coloca Deus, Ele é mau, porque Ele faz você fazer coisas que você não gosta. Deus é mau, porque Ele não te deixa gozar dos prazeres que Ele mesmo fez. Deus é injusto, porque Ele permite a queda e depois condena você. Aqui o diabo. Por que tem que ter leis? Por que tem que ter regras? Foi isso que ele estava dizendo. É verdade, Eva, eu vi dizer aí, é verdade que Deus não permite que vocês desfrutem de tudo que há de bom nesse lugar? É verdade que Ele não quer que vocês sejam felizes? Deus faz isso no campo da nossa mente. Agora a mulher contra-argumenta, o diabo argumenta e a mulher contra-argumenta. Ela diz que a desobediência levará a uma consequência, se não vejamos o verso 2. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher contra-argumenta. Ela responde então à serpente. O que ela responde? A mulher diz que a desobediência levará a uma consequência. Olha, serpente, se nós tocarmos nesta árvore, nós morreremos. Nós não podemos tocar, porque se tocarmos, haverá uma consequência. Não é isso? Porque veja só, irmão, olha que coisa profunda. Quando somos tentados a pecar, o que vem à mente, à nossa mente, quando somos tentados a pecar? A consequência daquele pecado. Então a consequência é um excelente bloqueio que nos impede de pecar. Quando somos tentados a pecar, vem à mente, se eu fizer isso, vai haver consequências. E aquilo ajuda eu suprimir o desejo, ajuda eu vencer
o pecado. Não é isso? Então a mulher diz, não, eu não vou tocar ainda que eu esteja sendo tentada, eu não vou, porque é uma consequência, a consequência me priva de tocar. Agora o diabo dá a sua tréplica, e ele responde à mulher com uma mentira. Ele diz aqui, verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Sabe o que é o contra-argumento que o diabo usa? A réplica? Pode tocar, porque não haverá consequência nenhuma. O diabo nos tenta no sentido de dizer que pecar não gerará consequência. A consequência não é um dos bloqueios que nos impede de pecar? Pois ele vai dizer, peque, não vai acontecer nada, não vai haver consequência nenhuma, peque. Ele vai dizer isso para nós. Satanás sempre nos seduz a pensar que não haverá consequência para o nosso pecado. Não foi isso que Davi fez? Acordou tarde, em vez de sair para a guerra, andou no terraço, viu uma mulher pelada nadando. Quem é? Batseba. Filha de quem? Eliã, neta de Aitofel. Trazeia. Deitou com ela. Ficou grávida, mandou ela de volta para o marido não quis, então manda matar o marido. Matei o marido, toma a mulher por esposa. Acabou. Vai dar nada. 9 meses depois, Natan entra lá. Assim diz o Senhor, tu é este homem. O pecado achou Davi. Satanás faz isso. Ele tira as consequências. É certo que não morrereis. Faz, infringe, transgride, não dá nada. Olha, toca, participa, minta, alimente, seduza, não vai acontecer nada. Aí o que faz? Tira a graça restritiva, tira o bloqueio, e nós com avidez, como animais, vamos ser atirados ao pecado. Afinal de contas não tem consequência. O que esse governo está lutando? O pacote do Sérgio Moro, pacote anticrime. Ele quer deixar as leis mais severas, porque o que mais gera crime? A impunidade. Não tem lei, não tem consequência, não tem regra, vamos saquear, vamos arrebentar com tudo. Satanás faz isso. Deus é bom, Deus perdoa, dá nada não, tem gente pior, pecou muito mais que você. O diabo responde com a mentira, e ele não só tira as consequências do pecado, veja a mente que nós estamos enfrentando, como ele sugere que há vantagens em pecar. Ele não só mente dizendo que não há consequências, como sugere, é vantajoso pecar. Se não, vejamos o verso 5, olha lá, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele argumenta dizendo, vocês não só não morrerão, muito pelo contrário, o pecado trará grandes vantagens. Vocês vão ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O diabo diz para você, tem vantagens em mentir, minta, você vai ver quanto lucro você vai ter. Pega essa moça que não é sua esposa, foge com ela, é muito vantajoso. Larga essa jararaca que vive com você, foge com a jovenzinha. Faz isso. Olha, essa mulher debilitada não te traz satisfação sexual, procure uma forma de aliviar a sua tensão, é vantajoso, você vai ficar desse jeito. Ele mostra as vantagens de pecar, fraude, adultério, roube, vai trabalhar igual um doido, vai demorar muito para ganhar dinheiro, tem uma via mais fácil, tem um meio mais fácil de ser feliz, de ter prazer, de ter riqueza. Satanás faz isso. Não é por isso que o mundo está assim? As pessoas querem tirar vantagem da maldade, da mentira. Não é assim que ele assedia você. Vai, vem, é vantajoso, é prazeroso, é gostoso, não é ruim não, não vai ter consequência não.
Aí o que acontece? Eles cederam. Eles vão ceder. Vai ocorrer a queda. Verso 6. Diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejar para dar entendimento, tomou do teu fruto e comeu, e deu também ao marido. Vendo a mulher que a árvore é boa. Espera aí, antes dela tocar, olha onde começa a queda. A queda não se dá quando eu pego. Aqui está o pecado. Peguei. É a hora que eu caí. Não, a queda se dá aqui, ó. Pego, não pego. Pego, não pego. Pego. Decidi pegar. Já caiu. Só falta agora executar. Entendeu? A queda se dá aqui, ó. Aqui. Pego, não pego, pego. Pego. Caí. Agora só falta tocar. A queda se dá quando eu decido. Sabe o que a Eva fez? Chegou lá. É verdade que Deus disse para vocês não serem felizes, não comer nada. Eva, não, imagina. Deus disse, é só daquela árvore que não pode, senão vai morrer. Não vai morrer não. Vai ter consequência. Pelo contrário, é vantajoso. Sabe o que Eva fez? Você tem razão. Você tem razão. Ele olha para aquela mulher dele. Você tem razão, diabo. Até quando eu vou ficar com isso? Ele olha para o computador. Vou, não vou. Você tem razão, jovem, na flor da idade. Você tem razão. Você tem razão. O dinheiro está ali, eu sei a senha. E estou aqui, meus filhos passando dificuldade. Afinal de contas, esse patrão é desonesto. Você tem razão. Você tem razão. Deus quer a gente feliz. Você vai ficar com essa mulher a vida inteira, ela não tem conserto. Mas você tem razão. Você tem razão. É assim que ele faz. Ele convence você. O bicho é desgraçado, ele convence. Ele faz o doce ser amargo, o amargo ser doce. Ele convence que o certo é errado. Ele é maligno, ele é astuto. Ele enganou os anjos no céu, criaturas perfeitas. Nós não estamos brincando com bobo. É o mestre da sedução. Ele consegue convencer você que roubar é certo, matar é certo, adulterar é certo, mentir é certo. Ele consegue. Ele é maligno. E o que aconteceu a mulher? Vendo a mulher que a árvore era boa, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e boa para dar entendimento, soberba da vida. O diabo tentou naquilo que atraía os olhos, quando ela olhou, tentou ela naquilo que atraía a carne, aquilo que eu sou inclinado, e tentou ela a ser mais do que podia, soberba da vida, possibilidade de ser igual, superior a Deus. Note, o diabo fez ela cair pela cobiça, porque ela passava por aquela árvore todo dia, passava e via. Você passa por mulheres todo dia, passa por dinheiro para tua mão todo dia, por situações todo dia, mas o diabo fez ela olhar para a árvore com outros olhos. Eu nunca tinha reparado nessa árvore, nessa mulher, nesse caixa sem senha, nesse computador disponível. Entendeu? Ele fez ela cair pela cobiça. Ela via essa árvore todo dia. Era comum transitar ali. Mas ele fez ela olhar para ela com olhos maliciosos, malignos. O diabo faz isso. O nosso dia a dia nós estamos repletos de situações que são comuns. Mas o diabo faz olharmos aquelas situações com malícia, com cobiça, com desejo. O que acontece? O bote foi infalível. A Bíblia diz que ela comeu e deu ao marido. Os dois caíram. Note uma coisa, o alvo era Adão, não era Eva. A ordem foi dada para Adão, o cabeça federal era Adão, a aliança foi feita com Adão, mas o meio para chegar a Adão era Eva. Isso eu estou querendo dizer, pode estar acontecendo uma situação na sua família, no seu emprego, que não é diretamente com você, você está ignorando. Cuidado,
talvez através daquele filho, daquela empresa, daquelas notas, é uma situação estratégica para alcançar você. Cuidado. Às vezes a maneira de alcançar você não vai ser diretamente desferindo golpe sobre você. Ele vai procurar uma via. Sua esposa, sua empresa, seus funcionários, seus filhos, seus amigos, situações que vão levar você a cair. Segundo, vamos ver agora os efeitos imediatos após comerem do fruto. Vamos ver o verso 7 e 8, os efeitos. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Primeiros efeitos imediatos da queda: vergonha e culpa. Vergonha e culpa. Primeiro, vergonha. Notem, antes da queda, o homem e a mulher andavam nus, sem roupa, e o que reinava entre eles era a inocência. Eles ficavam nus e não sentiam vergonha, porque estavam com a sua consciência, a sua inocência preservada. Quando eles comem da árvore do bem e do mal, a mente deles se corrompem, e eles sentem vergonha, e vão se cobrir. Segundo, depois que Deus vai chegar no jardim, a Bíblia diz que eles se cobrem e se escondem. Deus chega no jardim com a sua santidade, Deus santo, e tudo que é contrário à santidade de Deus é afetado, o homem se esconde. Por quê? Culpa. Agora ele está sentindo culpa pelo que ele fez. A inocência foi tirada e deu lugar à vergonha. Ele está com vergonha de estar nu. E agora ele sente culpa e se esconde. A inocência foi substituída por vergonha e culpa. A natureza de Adão e Eva se corrompe, se degrada, eles se pervertem, a parte moral, se não bastasse o pecado ter afetado todo o cosmos e causado um cataclisma na criação, a pior consequência é a parte moral do homem. O homem se deprava, se corrompe, o homem se torna agora uma criatura abominável. Inocência foi trocada por vergonha e culpa. Efeitos do pecado. Vamos ver agora mais um efeito. Agora começa o julgamento de Adão e Eva. Começa o julgamento da serpente, dos protagonistas. Agora chegou a hora da prestação de contas. Vamos ver o verso 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde está? Outras traduções: Adão, onde está? Imediatamente após a queda, o justo juiz comparece no jardim e começa a gritar: Adão, Adão, onde está? Deus vem até eles já estão sujos, caídos, corrompidos. Adão, eu quero contas. Adão, o que está acontecendo? Irmãos, um dia o justo juiz virá até nós e ele vai querer contas. Vamos estar diante dele, diante do trono do julgamento do Senhor Jesus. E ele virá diante de nós e dirá: onde estás? O que estás fazendo? O que fizestes em vida? Cada um dará conta de si mesmo diante do julgamento, do tribunal de Cristo. Leonardo Ravenhill falou uma coisa bem interessante, porque muita gente não prega sobre o trono do julgamento, o trono branco. Você sabia que todo mundo, antes de ir para o céu e para o inferno, vai ter que passar por um julgamento? Sabe aquele negócio que você quer fugir?
aquela intimação para o fórum, para a segunda vara, para ir diante do juiz, você muda de endereço, você foge. Coisa mais ruim é estar numa audiência. Aqui todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo, tanto os salvos quanto os condenados. Vai haver a prestação de contas. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Agora, só que aqui, veja só, o juízo de Deus já vem aqui misturado com misericórdia. Quando Deus fala assim, Adão, onde estás? Mas que pergunta estranha. Deus não é onipresente? Não é onisciente? Por que ele pergunta, Adão, onde estás? É claro que Deus sabe onde Adão estás. Deus aqui quer conscientizar Adão do seu erro. Deus está dando uma chance para Adão confessar o seu pecado. Ele esperava que Adão se arrependesse. Estou aqui, Adão, você quer se explicar? Você quer falar que caiu? Deus, mesmo em meio à escuridão, causa queda, mostra misericórdia. Adão, você quer se explicar? Adão, se conscientiza do seu erro, se arrependa. Até lá, Deus mostra misericórdia. Eu vou correr aqui, porque o tempo não para. Só que em vez de Adão se prostrar aos pés dele e confessar, Adão vai mostrar agora mais consequências da queda, mais consequências da corrupção moral de Adão. Verso 11, vamos lá. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Até aí. Veja só mais uma das consequências da corrupção moral. Deus dá essa oportunidade e diz, o que aconteceu, Adão? Primeira coisa que Adão disse, ele não assumiu a culpa. Não há um registro dizendo, eu pequei, Senhor, eu caí, Senhor, eu desobedeci, a ordem foi clara em Gênesis 2:16, mas eu falei, não, ele não responde, ele não atribui a culpa a ele. Veja só a perfeição moral do homem, ele se isenta da culpa, não assume a culpa. Segunda fase da corrupção moral, ele coloca a culpa na mulher. Ele vai dizer, a mulher que me destes. O verso 12, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. Ele coloca a culpa do seu tropeço em outro, coloca na esposa, coloca na mulher. O pecado faz isso conosco, irmão. Nós não queremos assumir a culpa dos nossos erros. Muitas vezes nós queremos esquivar da nossa responsabilidade. Segundo, muitas vezes queremos colocar a culpa dos nossos erros em outros. É por causa da minha mulher que eu sou assim, é por causa dos meus filhos que eu sou assim, é o governo que me fez assim. Isso é um desvio, meu irmão. E nós fazemos isso. Terceiro, acredite se quiser, colocou a culpa em Deus. Quando diz, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor que me deu, Senhor, os planos do Senhor, o jeito que o Senhor pensou, que o Senhor escreveu, não deu certo não, tá? Foi o Senhor. Nós não pensamos isso de vez em quando. Deus, o Senhor é injusto, poderia ser melhor, porque o Senhor permitiu assim, agora o Senhor vem me cobrar, mas olha o estilo de vida, olha o que o Senhor permitiu acontecer na minha vida. O pecado faz isso, ele perverte tanto, que ele nos faz não assumir a culpa, nos faz colocar a culpa do nosso infortúnio, da nossa frustração nos outros, e às vezes até colocar em Deus. Poxa, Deus está avacalhando, poxa, Deus está pisando na bola, poxa. E quarto, a mulher coloca a culpa na serpente, a culpa no diabo. Quando Deus vai até a mulher, a serpente me enganou e eu comi do fruto. Nós colocamos a culpa no diabo.
fomos visitar um casal aí, o cara de igreja, de outra igreja, o cara tinha traído a mulher, safada e sem vergonhamente. Fomos falar com a mulher, sabe como a mulher falou? Ele não vigiou, a pombagira entrou e ele pecou. Ai, eu contei até atrás, ai, eu comecei na mente falar, sola escritura, sola gratia, sola fide, sola deu glória, meu Deus, eu falei, tiririca gospel, não é possível, exegegue, meu Deus do céu, eu falei, minha irmã, eu segurei, irmã, não deixa a coitada da pomba gira quietinha, minha irmã, é o sem vergonha do teu marido. Sei de onde que tira esse nome, pomba gira, sabe lá o que é isso? Colocamos a culpa no diabo. A ideia aqui é assim, irmão, ou Deus é injusto, ou o diabo é o causador do mal. É assim que nós nos formamos. Ou Deus é injusto, ou o diabo está causando. Eu quero te dizer, nem uma coisa nem outra. Nem é Deus que é injusto, e nem é o diabo responsável por todo o mal. Agora Deus vai pronunciar um castigo. Hebreus diz assim, toda transgressão recebeu o justo castigo. A justiça de Deus demanda que Ele puna o pecador. As demandas da justiça de Deus têm que ser satisfeitas. E Ele tem que despejar a sua ira em execução à sua justiça. Ele vai pronunciar um castigo. A justiça vai ter que ser aplicada pela transgressão. O verso 14, não, melhor, é para cá. Ele vai aplicar 4 maldições. Primeiro, a maldição sobre o animal, a serpente. Segundo, a maldição sobre o diabo, que estava dentro da serpente. A maldição sobre a mulher, que foi quem tomou do fruto. E por último, a maldição do cabeça federal, Adão. Todos eles vão sofrer o juízo dessa consequência. Primeiro, vamos ver a maldição sobre o animal, a serpente, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Há muita especulação aqui para saber se a cobra antes da queda era um animal que tinha patas, se andava. Alguns entendem que sim, outros que não. Mas a verdade é que a parte da criação recebe a maldição. A serpente seria um animal asqueroso, um animal execrável, odiado. Quem é que gosta de serpente, de cobra? Só o Daninho. Daninho está aí? Levanta a mão se tiver. Não veio. Mas é um animal que causa terror, pavor. Então ela será odiada. As pessoas sentirão asco deste animal. E hoje é assim. As pessoas sentem asco, medo, terror da serpente. E ela começaria a picar o seu animal peçonhento. Veja, a criação entra em colapso e ela se volta contra o homem. O homem vivia em harmonia com a criação, com os animais. Agora não, os leões devoram, as aves de rapina devoram. O homem é uma das presas, das feras selvagens. A criação se volta contra o homem e ocorre um colapso. Segundo, a maldição sobre o diabo, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A segunda sentença não é para a cobra, é para o que está dentro da cobra. Deus está dizendo, você pagará pelo que você fez. Você vai ferir a descendência da mulher, a descendência de Eva, os filhos de Eva, mas a descendência de Eva ferirá a tua cabeça. Você será derrotado na cruz, com a vinda, encarnação, morte e ressurreição. Você vai ser aniquilado, derrotado, despojado, condenado e lançado no fogo do inferno. Quando você tiver problema com o diabo, já vê o começo da história. Lá no começo ele já perde, já tem uma sentença para ele no começo. Aqui o nosso adversário. Gênesis, na terceira folha da Bíblia, a Bíblia já selou o destino do cão de Satanás. Você pagará tudo o que fez. Você será derrotado com a vinda do meu filho. Terceiro, agora a maldição sobre a mulher, 16. E a mulher
disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A mulher recebe 2 sentenças, afinal de contas, foi ela que pegou. Olha o processo do pecado: olhou, tomou e comeu. É um gráfico decrescente. O pecado é ladeira: olhou, tomou, comeu. O negócio é uma bola de neve. Note, o diabo não comeu, o diabo tentou, o diabo não pecou por ela. Quem comeu foi Eva, foi Adão. A culpa não pode ser lançada em ninguém quando pecamos. O diabo até nos tenta, mas ele não peca em nosso lugar, ele não come em nosso lugar, ele não adultera em nosso lugar. Nós decidimos fazer, somos tentados, ele seduz, mas quem decide ceder e tocar e transgredir somos nós. Agora a sentença sobre ela em 2 áreas: darás à luz com sofrimento. Tanto, meu irmão, o parto normal quanto a cesárea é feito debaixo de dor. Quem é mulher já deu à luz sabe, é dor. Então o que ele aponta para quê essa maldição? A vinda de um novo ser humano será cercada de dor. Ele virá em sofrimento e para o sofrimento. A criança já nasce em meio ao sofrimento e nasce para o sofrimento. Essa é a maldição sobre ela. Segundo, a sujeição sobre o seu marido. A sujeição da mulher a Adão antes da queda era natural, era uma liderança natural que Adão exercia. Depois da queda, a submissão não seria mais natural. O seu marido vai ter que te dominar, pois você não sujeitará a ele naturalmente. Por isso os conflitos no lar, as incompatibilidades de gênero, por essa briga de foice, faísca para tudo quanto é lado. Tem gente que já é incêndio, né? Ó, de doido. Tem gente que você liga para a casa deles e já atende assim: casa dos loucos, bom dia. Essa maldição sobre a mulher. Tá vendo, filha? Toda vez, tá grávida, filha? A hora que dá a luz, lembra da sua mãe, Eva. Lembra lá, aquela dor, bota na conta dela. Agora 4 e último, a maldição sobre o homem. Vamos ver o verso de número 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até lá. Primeiro, o homem recebe 3 maldições. 3. Por ser o responsável. Primeiro, quando Eva peca, a consequência é só sobre ela: com dores darás luz. Quando o homem peca, a terra, a criação, é toda amaldiçoada. A Bíblia diz aqui, ó: maldita é a terra, o cosmos, o universo, por tua causa. A terra foi amaldiçoada, daí então começou catástrofes, pragas, pestes, distúrbios. O cosmos se faria hostil ao homem. Paulo vai lá dizer em Romanos 8, por isso a criação geme e está com dores de parto, porque foi sujeita à escravidão. A terra ia passar por distúrbios, catástrofes, cataclismas, problemas globais, iam afetar toda a criação. E hoje você vê tudo isso, consequência da queda. Segundo, a consequência dele foi no trabalho. O trabalho não seria mais um prazer. O homem lavrava a terra, cuidava do jardim, era prazeroso. A Bíblia diz: em fadigas obterá o seu sustento. O trabalho será um tédio, será fadigante, exaustivo. Do suor do rosto comerás. Vai ter peso, cansaço, estresse.
A Bíblia diz: a terra produzirá cardos e abrolhos. Que é isso? A mesma terra que produzir fruto bom, produzirá o fruto mau, o fruto doce, o fruto amargo. Em meio a conquista, derrota, em meio a sucesso, frustração. Seria assim a nossa vida, marcada por decepção, desilusão, fadiga, estresse, cansaço. Terceira consequência, a morte, a pior delas. Verso 19: do suor do teu rosto coberás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que és pó e ao pó tornarás? A pior consequência de todas. Adão, por causa do que você fez, você vai morrer. A morte vai entrar em você, e por você vai entrar em todos os homens. Você vai voltar ao pó, Adão. Você vai morrer física e espiritualmente. Romanos 15, 5, 12 diz: por um só homem entrou a morte, e por ele todos os homens morreram. A morte. Até então o homem não morria. O corpo do homem não conhecia amortecimento. Você está entendendo um pouquinho? O pastor Danilo está ensinando parte disso de manhã. Doutrina da queda, da depravação, da ruína, do caos. Deixa eu perguntar um negócio aqui para você. Que tragédia, né? Consequência gravíssima. Quantos pecados foram mesmo? 10? 1000? 100 pecados? Causou essa confusão, esse cataclismo. Quantos pecados? Um pecado. Aqui já aponta para o caráter de Deus. Deus é tão santo, tão puro, tão perfeito, tão imenso, tão glorioso, tão grandioso. Um só pecado, um só, foi responsável por tudo isso. Tamanha expressão da santidade, da glória, da perfeição, da sublimidade de Deus. Tamanha. Você vê o que é o pecado. O diabo, talvez você não sabe, Dilma, o diabo sabe o que é o pecado. Por isso que ele não dorme, não descansa, trabalha igual um louco para fazer você pecar. Porque ele sabe que Deus não vai negociar com o pecado. E se terminar a pregação agora? Fechar o livro. Fica feio para nós, hein? Para tudo. E a solução? Como é que Deus sai dessa? E agora? Vamos ver a solução para toda essa tragédia. Vamos ver. Verso de número 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Até aí. Presta atenção, qual foi a solução de Deus? O homem estava nu, pelado por causa da sua vergonha e cheio de culpa. E ele colocou folhas de figueira. Imagina você estar pelado e tampar com isso aqui. Não dá muito certo, né? O que Deus faz? Mata um animal, porque havia animal no Éden. Mata um animal. Tira a pele, e ele mesmo, com a pele do animal, costura, confecciona uma túnica, e cobre Adão da nudez, e cobre Eva. Veja lá. Nós temos a primeira menção do Evangelho, que é o proto-evangelho, aqui. Gênesis 3, 15 e o 21. Deus, ao invés de matar Adão e Eva imediatamente, ele mata um animal, ele sacrifica um animal, e com o sangue do animal, com a pele do animal, cobre a vergonha de Adão
e cobre a vergonha de Eva, tirando deles a culpa. Irmãos, a raça humana inteira caiu com Adão. E ela está cheia de culpa e da vergonha do pecado. E as maldições estão todas lançadas sobre ela. E não há saída para ela. Ela está debaixo da ira. Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus. Deus é um Deus irado. Provérbios 7, Salmo 7 diz que Deus se ira todos os dias. Deus está irado, Ele já armou o seu arco e está pronto a atirar. Ele não suporta mais a podridão dessas nações, e Ele virá com pés de ferro e vai julgar essa nação. Todos estão debaixo da sua cólera, da sua ira. Não há salvação, solução. Mas o que Ele faz? Prevendo que todos estavam nus, cheio de culpa, de vergonha, para não matar vocês. O que Ele faz? 2000 anos atrás, Ele mata o filho dele, Ele sacrifica o filho dele na cruz, verte o sangue para apagar nossos pecados, para limpar nossos pecados, para que nós não morramos. Outro morreu, mas a vergonha está lá. E Ele pega o que? A justiça de Cristo, porque Cristo é o único que cumpriu a lei, o único homem perfeito, obediente. Pega as vestes de justiça de Cristo e vestem cada um de nós. E a nossa vergonha com a justiça de Cristo é coberta. E a nossa culpa, depois que a justiça de Cristo nos cobre, é retirada. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembra da parábola das vestes nupciais? O rei, o convidado fez uma festa, bodas, só que só podia entrar na festa quem tivesse vestido com as vestes nupciais. Essa boda se dará nos céus. O convidado é Cristo, e só entrará nos céus quem tiver vestido com as vestes nupciais, a justiça de Cristo. As vestes que cobriram Adão, que cobriram Eva. Irmãos, esse é o Evangelho. Para Deus não nos matar, Ele matou o Filho. Para Deus não nos condenar, condenou o Filho na carne, porque o Filho na carne levou nosso pecado. Para irmos para o céu não tinha justiça em nós, Ele tomou a de Cristo e botou na nossa conta, e diz: entrem no céu, não com a vossa justiça, mas com a do meu Filho. Quantos estão entendendo? Diz amém. Essa é a doutrina da queda. É assim que o mundo se tornou o que é. E você viu como o seu adversário age. Satanás vai à sua caça, e ele vai caçá-lo com estes argumentos, fazendo de tudo para que você peque, para que você caia e ofenda a Deus. Faça a leitura desse texto, dessa mensagem, e saiba agora como prevenir, como prever os seus ataques, e não caia. Mas se você cair, recorra a Cristo. A Bíblia diz: se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e para nos perdoar de todo o pecado, e o sangue dele nos purifica de toda iniquidade. Se você está aqui e não é vestido com a justiça dele, eu quero convidar você, se você ainda está cozendo folhas, as suas obras, não adianta, a vergonha está aí, e a culpa está aí ainda. Essas vestes de figueira não vão cobrir a culpa, nem a vergonha, e não vão te salvar. Você precisa das vestes de Cristo, você precisa do perdão dos pecados, você precisa da redenção. Arrependa-se, diga: Senhor, hoje eu abandono essa vida mentirosa, essa vida profana, eu abandono o mundo e esses prazeres, e eu me volto para o Senhor, eu me volto para a cruz.
Se você fizer isso, o sangue dele te limpa, a justiça dele te veste, você se torna um cidadão do céu. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Ore a Deus agora. Se você está flertando com o inimigo, ore a Deus. Se você está num jogo de sedução com a mulher, ore a Deus. Se você está sendo seduzido no trabalho por dinheiro ilícito, as notas, as fraudes, ore a Deus. Se é o computador, a pornografia que está mexendo com você, ore a Deus. Se é o rancor, o ódio, o orgulho, a vingança, se é aquela coisa espinhosa do coração, ore a Deus. Se Satanás está peneirando você, cirandando você como cirando trigo, ore a Deus. Senhor, estou na zona vermelha, eu estou prestes a infringir a linha, eu estou prestes a ir na zona proibida e tocar naquilo que me é proibido. Ore a Deus. Ore a Deus. Se você que me vê pelo vídeo, ou me ouve aqui, ainda não foi vestido com a justiça de Cristo, ainda está vestido com a sua vergonha, com a sua culpa, vá a Cristo, aos pés dele, e diz: Senhor, me veste com a sua justiça, cobre a minha nudez, cobre a minha vergonha, remove de mim a culpa, eu me arrependo agora dos meus pecados, eu apresento, eu confesso que pequei, não sou vítima, sou culpado, mas eu deposito nos seus pés, me perdoa, e diga para ele: eu só irei aos céus com a sua veste, com a sua justiça, mediante a minha fé na sua justiça, no seu sacrifício. Bota a sua fé lá, bota a sua confiança lá, no madeiro, na morte, na ressurreição, no amor de Deus. Bota lá. Senhor, salva, Senhor, salva, trabalha, fortalece os fracos, dê vitória na tentação. Se Ele é um estrategista, nos dê estratégias também, e quem não é coberto com a sua justiça, cobre, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos rapidamente para a ministração da ceia. Todos os oficiais aqui à minha direita, você que pode, abre comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aí. Irmãos, nós vamos fechar essa reunião, esse sermão, esse culto, celebrando um dos mais lindos memoriais que a humanidade já conheceu. Não tem nada mais encantador que a cruz, que o Gólgota. Não tem nada mais encantador que o sacrifício. Essa mesa é um símbolo da cruz. O suco de uva é um símbolo do sangue e o pão do seu corpo, da crucificação. E nós estamos relembrando quem nós somos, da onde nós viemos
para onde nós iremos e quem é a razão do nosso sucesso, da nossa vitória. Há milhares de anos atrás, para solucionar o problema do homem, Deus teve que matar um animal, teve que oferecer sangue, derramar sangue, para não punir aquele casal. Milênios depois, 2000 anos atrás, aquilo que aconteceu no Éden era só um prelúdio, uma figura, uma sombra do que viria. Pecados, sangue de animais não eram suficiente para cobrir pecados, só prorrogava, postergava. Era necessário que, para a vida, outra vida semelhante fosse dada, e uma vida perfeita, de um homem perfeito, mais que um homem, teria que ser um Deus. O que acontece? 2000 anos atrás, o Filho de Deus vem à terra, se encarna, vive uma vida perfeita, e lá na cruz, Ele dá a sua vida, contida no seu sangue, e não para salvar um, mas uma multidão incontável de pecadores. Jesus, com o seu sangue, cobriu nossa vergonha, tirou nossa culpa, nos lavou, nos redimiu. E isso foi uma manifestação de amor de Deus Pai. A Bíblia diz que foi Deus quem amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, verteu o seu sangue por nós. E somos as pessoas mais felizes, afortunadas da face da terra. O que pode mais nos faltar se nós tivermos isso? Por que você não é feliz? Por que você insiste em ficar triste? Se você ganhou o maior tesouro que alguém podia ganhar. Salmo 49 diz, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Nós não podíamos pagar, mas Deus nos concedeu de graça, mediante o que o seu Filho fez, e Ele pagou. E nós estamos aqui, não por um sacrifício animal, mas um sacrifício humano, e até divino, o Filho de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, não tenho palavras para dizer o que o Senhor fez por nós. O Senhor poderia ter matado Adão e Eva, mas a sua misericórdia é tão grande. O Senhor proveu um outro meio. O Senhor podia ter nos matado, esquecido de nós, deixado nos apodrecer no pecado, mas o Senhor foi lá no lixão, e com cordão umbilical sem cortar, envoltos na placenta, no sangue, removendo no lixão, o Senhor nos achou, o Senhor nos tomou em seus braços, sem que tivéssemos tomado banho. O Senhor nos tomou para si, e nos adotou, essas criaturas asquerosas, e nos adotou como seus filhos, filhos legítimos, mediante aquilo que nosso irmão mais velho fez, pagou a nossa entrada. E hoje, comendo pão, bebendo suco, nós relembraremos o seu sacrifício, em nome de Jesus, amém. Irmãos, os oficiais vão passar, não deixe que eles passem você pegar. Todos que estão batizados depois de adulto, estão convidados a ceiar conosco. Espere para todos cearmos juntos, por favor.
Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Alguém ficou sem? Levante a mão quem ficou sem aqui. Aqui, André. Aqui, ó. O suco de uva aqui. Só você? Estava no espírito, né, irmão? Levanta a mão. Isso. Aí atrás todos pegaram? Todos pegaram? Levante a mão quem ficou sem. Bom, os diáconos estão preparando. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Senhor, graças te damos porque enviaste teu Filho. E hoje, em memória do teu nome e do que fizeste por nós, Senhor, comeremos do pão e beberemos
do teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar, meu irmão. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Vamos colocar de pé. Vamos cantar, sim eu amo, cante. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por os instrumentos e a igreja, bem forte, vai. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Bendito seja o nome do Senhor, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, amém? Se alegre, meu irmão, houve todo esse cataclisma, essa tragédia, mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Com a vinda do Filho, o pecado é aniquilado, derrotado, vencido, e pela fé, nós temos parte nessa herança da vida eterna, amém? O pastor Cunha vai orar aqui para encerrar, e esteja conosco aí nos próximos dias. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o seu santo nome, por conta dessa palavra, meu Deus, por conta de nós entendermos a gravidade que aconteceu em virtude do pecado ter entrado nessa terra. Mas pela graça nós sabemos que pelo seu amor e pela sua misericórdia, o Senhor nos trouxe um novo caminho, por Cristo Jesus. E nós louvamos o teu santo nome, por Cristo, pelo seu sacrifício, que hoje permite nós termos contato com o Senhor. Pai, por favor, nos conduz assim em comunhão, em intimidade, em relacionamento contigo todos os dias da nossa vida. E que possamos ser fiéis, meu Deus, a esse sacrifício que foi feito por cada um de nós. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, estamos encerrados.